Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou o professor Eliseu Martins e este é o canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel, da classe adulta. Sou pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em São Francisco do Guaporé, Rondônia, sob a presidência do pastor Ronaldo Pacheco, a quem deixo aqui uma calorosa paz do Senhor. E eu quero, antes de iniciarmos a nossa lição, vocês sabem que nós não somos de fazer muitos comentários antes de iniciarmos a lição, gostamos de ser objetivos, gostamos de ser direto, mas eu preciso falar com vocês a respeito dos comentários, a respeito dos likes. É muito importante que você deixe o seu like no nosso vídeo, é muito importante que você faça um comentário, por menor que ele seja, tá bom? Porque isso ajuda o nosso canal, ajuda a fortalecer o canal e o YouTube entende que o vídeo, que o canal é relevante e começa a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, fazendo isso, nós conseguimos chegar mais longe, chegar a mais pessoas, alcançar outros lugares. Então, peço a você que não passe esse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante, assim você nos ajuda. Se temos ajudado você, você nos ajuda deixando o seu like, fazendo o seu comentário e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, tá bom? E vamos à nossa aula logo após a nossa vinheta. Muito bem, lição de número 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Temos aí chegado já na nossa quarta lição, como está passando rápido, né? Esse trimestre. Esta lição é uma lição que será ministrada no dia 27 de julho. Muito bem. Nosso texto áureo está em João capítulo 2 e o verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Nossa lição já começa com este versículo que encerra o relato do primeiro milagre realizado por Jesus. A transformação de água em vinho. E isso aconteceu durante um casamento em Caná da Galileia. Trata-se aí de um texto repleto de significado espiritual e teológico para nós, que marca o início do ministério de Cristo e revela aspectos importantes e profundos de sua identidade e de sua missão aqui na Terra. Algumas considerações que nós podemos fazer acerca desse versículo, iniciando por Jesus principiou assim os seus sinais. A palavra sinais é usada com frequência no Evangelho de João. Ele usa a palavra sinais para descrever os milagres de Jesus, mas sempre com um propósito maior do que o fato miraculoso em si. Em qualquer um dos evangelhos sinóticos diria: Jesus principiou assim
os seus milagres. Mas João não. Para João, eles apontam para quem Jesus é. João não o chama apenas de milagre ou maravilhas, mas João chama de sinais, indicando que são manifestações visíveis de uma realidade espiritual maior. Esse primeiro milagre ou este primeiro sinal inicia a revelação pública do Messias e inaugura um caminho de fé para aqueles que o seguem, para os seus discípulos. Por que esse milagre foi realizado justamente em Caná da Galileia? Caná da Galileia não era um grande centro, era uma vila modesta, uma vila pequena, o que já indica que Jesus não começou seu ministério com grandes atos em centros religiosos ou políticos, mas em um ambiente simples e comum. Ele poderia escolher um dia de festa nacional, como o dia de Pentecostes, onde pessoas de diversas partes do mundo estariam em Jerusalém, mas a escolha dele está de acordo com o padrão de humildade e serviço que caracterizou toda a sua vida. Ele escolheu um casamento, um ambiente de alegria e comunhão familiar para realizar o seu primeiro sinal. O que também exalta o valor que Deus dá à família e às relações humanas. Como esse sinal manifestou a glória de Jesus? A glória aqui contida nesse versículo, nesse texto, não é a glória terrena, uma glória passageira, mas uma revelação de sua divindade. Ao transformar água em vinho, algo humanamente impossível, Jesus demonstra ter autoridade sobre a natureza. É um vislumbre da sua glória celestial, escondida sob a aparência humana. Essa manifestação aponta para quem ele é de fato, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Com este sinal, os discípulos creram nele. Com estes sinais, seus discípulos, então, creram em Deus. Observem que até esse momento, os discípulos estavam seguindo Jesus, mas ainda não tinham visto nenhum milagre. Eles estavam ali impactados pela sua palavra. Mas agora eles veem um sinal. Este é o objetivo dos sinais no Evangelho de João: conduzir à fé. Após testemunharem o milagre, os discípulos que já seguiam Jesus passaram a crer de forma mais profunda. Não foi apenas uma admiração pelo feito, mas uma confiança crescente na pessoa de Jesus. A fé cristã genuína não se baseia apenas em sinais, mas eles servem como meio para fortalecer a confiança em Jesus como o Cristo. Jesus ainda realiza sinais em nossas vidas hoje. Nem sempre são milagres físicos, mas atos de graça, provisão e transformação. Cada Caná que experimentamos deve fortalecer a nossa fé e deve nos lembrar de que Ele continua sendo o mesmo Senhor que transforma a água da limitação no vinho da plenitude. Que possamos ver além do milagre e contemplar a glória de Cristo em nosso cotidiano, crendo cada dia mais e mais nele como Senhor, como Salvador de nossas vidas. Verdade aplicada. A nossa verdade aplicada nos traz a seguinte lição: Jesus Cristo, tendo poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. O primeiro milagre de Jesus, realizado em um simples casamento em Caná da Galileia, foi mais do que um ato de poder. Foi um sinal daquilo que ele pode fazer em qualquer área da nossa vida.
Jesus ali naquele casamento, ele transformou água em vinho, revelando ali a sua glória e mostrando que quando ele está presente, o ordinário se torna extraordinário. Essa transformação que vimos em João não se limita a um evento do passado. Jesus Cristo continua a transformar vidas e situações ainda hoje. Ele restaura relacionamentos, ele dá nova vida aos que estão desanimados e ele traz direção onde há confusão. Mas há um detalhe importante. Esse milagre aconteceu quando os servos obedeceram. Jesus pediu que enchessem as talhas de água e era um pedido estranho, na verdade. Porque, olhando assim logo no primeiro momento, por que encher as talhas de água no meio de um casamento? Mas mesmo sendo estranho, mesmo não compreendendo, eles obedeceram. E o milagre então aconteceu. Assim também é conosco. Quando cremos e obedecemos a sua palavra, Deus move o céu a nosso favor e realiza o impossível. Permita que Jesus entre em sua Caná e transforme o que parece acabado em um novo começo, cheio de sabor, cheio de propósito e cheio de alegria. Objetivos da nossa lição: ressaltar que foi na cidade de Caná que Jesus realizou seu primeiro milagre. Segundo, reconhecer a pedagogia de Jesus. E terceiro, compreender a revelação de Jesus como o Filho de Deus em Caná da Galileia. Nosso texto de referência está em João 2, verso 1 até o verso 5 e o verso 7 e o verso 9 e 10. Vamos lá. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus disse-lhes: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Hinos sugeridos: hino de número 180, 417 e 580. Motivo de oração: ore para que o Filho de Deus continue a realizar milagres em sua igreja. Que nessa oração possamos pedir então a Jesus que continue manifestando a sua glória por meio de sinais e maravilhas no meio da sua igreja. Com isso, fortalecendo a fé em nossas vidas e despertando mais corações para crer no seu poder glorioso. Que a presença de Cristo possa continuar a transformar vidas em meio ao seu povo, restaurando lares, curando os enfermos e avivando a esperança da sua igreja. Assim como ele fez em Caná da Galileia. Então, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que nos assiste, que nos acompanha, que tem a responsabilidade de ministrar a tua palavra na escola bíblica dominical. A nossa oração neste momento é que o Senhor venha de maneira poderosa manifestar a tua graça através de sinais, prodígios, milagres e maravilhas em meio ao teu povo. Usa, Senhor, usa estes professores, estes homens e mulheres cheios da tua graça, em dons de cura, em dons de maravilha, realizando sinais, Senhor, em meio à tua igreja. Que o teu poder, Pai, possa ser manifesto em meio ao seu povo, para que a fé da tua igreja possa ser ainda mais fortalecida e o coração daqueles que ainda não creiam possam ser despertados através desses sinais.
Que possamos entender a cada dia que o Senhor não é um Deus que simplesmente provê o nosso pão de cada dia, mas o Senhor é um Deus que transforma vidas, que restaura lares, que restaura, Pai, aquilo que nós perdemos por causa do pecado, que é a tua glória na nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus, nós te oramos e te pedimos, continua, Senhor, assim como em Caná, a realizar milagres e sinais em meio à tua igreja. Nós te oramos e te pedimos e te agradecemos, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Esboço da nossa lição. Nós teremos 3 tópicos. O primeiro, os discípulos creram no Filho de Deus. Segundo, a pedagogia de Jesus. Terceiro, uma revelação especial. Nossa introdução diz: nesta lição abordaremos alguns aspectos acerca do primeiro milagre de Jesus realizado em um casamento em Caná da Galileia, extraindo assim lições preciosas a serem aplicadas ao discipulado cristão, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância da conexão entre a fé e a obediência e o contínuo crescimento do discípulo na graça e no conhecimento de Jesus, ao longo da sua jornada. Nesta lição, nós vamos ver a importância da presença de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Sua presença ali naquele casamento revela que ele se importa com os detalhes da nossa caminhada. Ele deseja ser parte da nossa história. Às vezes nós pensamos que Deus ele só se importa conosco nas grandes coisas. É muito comum nós vermos pessoas orando com fé para que Deus cure um câncer, para que Deus reverta um quadro terminal, para que Deus reverta um diagnóstico de morte. Mas, às vezes, nós vemos pessoas, ou nós, né, estamos ali a tomar um remédio para dor de cabeça, dipirona. Por que não oramos para Deus curar a dor de cabeça? Por quê? Qual o problema? Deus está muito ocupado para que possa fazer isso por nós? Às vezes nós cremos que Deus é poderoso para nos dar coisas grandes, mas às vezes não oramos por coisas pequenas que nos incomodam. Por quê? Porque Deus está muito ocupado para essas coisas pequenas. Na verdade, Deus ele está conosco em todos os momentos e Ele quer fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Então não importa se o que temos a pedir ao Senhor é grande ou pequeno, Ele está pronto a nos atender. Naquele casamento, eu já ouvi alguém falar que a transformação de água em vinho foi algo inútil, foi algo irrelevante, foi algo que não teve importância nenhuma, mas, na verdade, para aqueles noivos, teve muita importância. E Jesus, ele quer fazer parte da nossa vida, fazendo milagres, fazendo maravilhas em todas as áreas da nossa vida. Deus, ele é um pai. E ele é melhor do que o melhor pai terreno que nós podemos ter. E um pai terreno, quando ele exerce o seu papel de pai de fato, ele se importa conosco nos mínimos detalhes. Até aquela manchinha de pasta, de dente, de creme dental que o filho está na bochecha antes de sair para o colégio, o pai vai lá e limpa aquela pastinha. Por quê? Porque ele zela, ele cuida nos mínimos detalhes. Se o filho está saindo com a manga da camisa amassada, a mãe olha e vai lá, pede para ele tirar aquela manga, aquela camisa, e vai lá e passa o ferro naquela manga daquela camisa. Detalhes. Deus também está preocupado com detalhes da nossa vida.
Deus também, Ele quer agir em detalhes da nossa vida, nas coisas que nós consideramos pequenas. Ele quer fazer parte de toda a nossa vida. Tópico 1. Os discípulos creram no Filho de Deus. Alguns dos discípulos começaram a seguir Jesus antes mesmo de ver os seus milagres. 2 eram discípulos de João Batista e, ao ouvir o testemunho de que este deu sobre Jesus, passaram a seguir o Mestre. Natanael creu quando Jesus disse que já o tinha visto antes de ser chamado por Felipe e que coisas maiores ele ainda testemunharia. Essa atitude dos discípulos de João demonstra que a fé pode nascer apenas de sinais visíveis, mas também da convicção gerada pela palavra e pela revelação espiritual. Às vezes, não precisamos ver um sinal, ver um milagre, só precisamos ouvir a palavra e abrir o nosso coração. A fé desses primeiros discípulos foi crescendo à medida que eles conheciam a Jesus. Quando presenciaram o milagre em Caná da Galileia, sua confiança então foi confirmada e aprofundada. João, no capítulo 2 e o verso 11, ele diz: e os seus discípulos creram nele. Isso nos ensina que o discipulado cristão começa com a disposição para seguir a Jesus e se aprofunda à medida que experimentamos sua presença, ouvimos sua voz e vemos o seu agir. O primeiro passo no discipulado cristão é crer na sua palavra. E ao longo do caminho, os milagres e as experiências fortalecerão e amadurecerão a nossa fé em Cristo Jesus. A fé, ela é um ato crescente na nossa vida. A fé se desenrola num processo na nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós comprovamos e com isso mais nós cremos no seu poder, na sua glória e na sua grandeza. Tópico 1.1, a cidade de Caná. Caná estava localizada provavelmente a 12 quilômetros do nordeste de Nazaré, aproximadamente. Nessa pequena vila da Galileia, Jesus Cristo realizou seu primeiro milagre ao transformar água em vinho em uma festa de casamento. Dentre os 4 evangelistas, apenas João, registrou o primeiro milagre de Jesus: a transformação de água em vinho durante a festa de casamento em Caná da Galileia. Esse detalhe, ele não é um detalhe acidental. Ao escolher um casamento como cenário inicial de sua manifestação pública, Jesus nos ensina verdades preciosas sobre o valor da família e sobre o impacto de sua presença nos lares. Desde o início da criação, a instituição da família foi estabelecida por Deus como base da sociedade, como base dos relacionamentos humanos. Em Gênesis 2,18, o Senhor afirma: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajudadora idônea. Vou lhe fazer uma adjuntora idônea, uma auxiliar idônea, alguém que esteja junto com ele. O casamento, então, foi o primeiro relacionamento formalizado por Deus. Antes mesmo da constituição da igreja ou de qualquer outra organização social. Ao realizar este primeiro milagre em uma festa de casamento, Jesus reafirma essa prioridade divina. A presença de Jesus no lar transforma aquilo que parece comum em algo extraordinário. A água, símbolo do natural, foi transformada em vinho, símbolo da alegria e da celebração. Isso representa o que ele pode fazer na vida de um casal, na vida de uma família.
restaurar o que está se esgotando, renovar o amor, trazer sabor e propósito onde havia rotina e desgaste. Assim como aquele casamento em Caná estava prestes a ser marcado por uma falta, a falta de vinho, e por um constrangimento, muitas famílias hoje enfrentam crises, desgastes e situações que parecem não ter solução. Mas quando Jesus é convidado a entrar, não apenas como um hóspede, mas como Senhor do lar, milagres extraordinários acontecem. Jesus ainda hoje faz milagre em meio à família, faz milagre em meio ao casamento. Eu faço parte de um ministério chamado Casados e Abençoados. E Deus tem me despertado nesses últimos dias para um entendimento um pouco mais profundo a respeito do casamento. O casamento, sempre que se fala em casamento, diz que o casamento deve durar. É sempre sobre a duração do casamento que é falado. Mas, na verdade, Deus não quer só que o seu casamento dure, mas que ele seja um ambiente de alegria, de felicidade. Seja um ambiente de vitória em relação às lutas e dificuldades que nós enfrentamos no casamento. E só com a presença de Jesus, é só com a observância da sua palavra que o nosso casamento pode ser feliz. Ter alegria, ter prazer em estar casado. É muito lindo quando alguém fala que está casado há 50 anos. Mas como tem vivido esses 50 anos? Por que permanece casado após 50 anos? Às vezes é uma conveniência, às vezes é um costume, às vezes é uma acomodação, mas não há alegria, não há felicidade, não há admiração um pelo outro. E isso é muito triste. Mas Jesus, quando ele entra como Senhor de um lar, como Senhor de um casamento, nós conseguimos, apesar de um tempo de casado, ter um casamento satisfatório, feliz, alegre, renovado cada dia pela graça de Deus. Tópico 1.2, a revelação do Filho de Deus. Quando Maria, mãe de Jesus, soube que o vinho tinha acabado, ela prontamente se dirigiu a Jesus e disse: "Não tem vinho." Naquele momento, Jesus ainda não havia sido reconhecido como Filho de Deus. As pessoas o conheciam como Jesus de Nazaré, o carpinteiro. No entanto, ao realizar aquele primeiro milagre, sua glória foi manifesta e os seus discípulos creram nele. Quando Maria, a mãe de Jesus, percebeu que o vinho havia acabado na festa, a primeira pessoa que ela procurou foi Jesus. Porventura, Jesus era dono de uma distribuidora de bebidas? Ele era gerente de alguma loja que vendia vinho? Não faz muito sentido aos olhos naturais Maria ter procurado Jesus para isso. Mas faz sentido quando nós entendemos quem é Maria. Maria é a mãe de Jesus. Se tinha alguém que conhecia Jesus e sabia o propósito de Deus na vida dele, esse alguém era Maria. Até porque o anjo conversou com ela. O anjo falou com ela quem seria o filho dela. Embora, à primeira vista, essa frase pareça apenas uma observação, ela carrega um ato de fé silencioso, revelando que Maria, ela cria na capacidade do seu filho de intervir. Mesmo antes de qualquer milagre público ter sido mencionado. Talvez ela já tenha visto algo anterior a isso, não sei. Talvez ela só cria naquilo que o anjo havia falado para ela, não sei. Eu só sei que se tinha alguém que conhecia Jesus de fato,
E o seu propósito, esse alguém era Maria. Isso eu tenho plena convicção. E naquele momento ela procurou justamente Jesus. Naquele momento que Jesus foi procurado, ele ainda não tinha sido reconhecido publicamente como Messias ou como Filho de Deus. O seu ministério terreno estava apenas começando, mas Maria conhecia quem era Jesus. Afinal, o próprio anjo Gabriel havia conversado com ela sobre quem seria o seu filho. Ela sabia que seu filho era especial, era o Santo Filho de Deus. Sua confiança não estava em uma tradição, mas em uma revelação recebida diretamente do céu. Ao dizer não tem vinho, Maria não fez uma exigência, mas fez uma intercessão. Ela não disse que Jesus deveria fazer, apenas apresentou a necessidade. E essa é uma poderosa lição para nós hoje. A fé verdadeira não dita ordens para Deus, mas confia que Ele sabe como e quando agir. A fé verdadeira não determina. A fé verdadeira não diz que não aceita. A fé verdadeira apresenta diante de Deus a sua necessidade e crê que Ele é poderoso para fazer. A fé verdadeira não coloca Deus contra a parede, mas a fé verdadeira confia que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Quando Maria então fala com Jesus, Jesus responde para ela que ainda não tinha chegado a hora dele. Maria, quando nós olhamos para esse texto, às vezes Jesus parece rude, parece ignorante, mas Maria não se ofendeu com isso. Pelo contrário, ela demonstrou ainda mais confiança quando ela olha para os serventes e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Essas palavras que Maria diz aos serventes revelam o coração de um verdadeiro discípulo, de uma verdadeira discípula de Jesus. Confiança na direção de Cristo e disposição para obedecer à sua voz. Isso é o que deve estar no coração de um verdadeiro discípulo. Confiar na direção e ter disposição para obedecer a sua voz. Maria nos ensina com isso o poder da intercessão humilde e da obediência confiante. Mesmo quando ainda não vemos os milagres, devemos crer no caráter e na palavra de Jesus. Antes que o mundo reconheça a glória de Cristo, nós, os que o conhecemos, pela fé, devemos agir com confiança e com reverência diante do Deus que nós servimos. Maria, diante de tudo aquilo, intercedeu naquele casamento. Isso levanta uma questão muito interessante, né? Qual é o poder de uma intercessão humilde e obediente na restauração de um casamento? Olha que coisa interessante. A festa não era de Maria, o casamento não era de Maria, não era de nenhum de seus filhos. A festa era a festa de alguém que a convidou, mas mesmo assim ela intercedeu. Isso levanta uma questão importante. O nosso dever, a nossa obrigação como igreja, como irmãos, como família, de orarmos para que Deus possa restaurar vidas, restaurar famílias, restaurar casamentos. E não se engane, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que nós possamos, assim como Maria, sermos intercessores por casamentos problemáticos. E teremos muitas histórias de restauração para contar para as pessoas. Tópico 1.3. O Filho de Deus traz alegria. O vinho nos dias do ministério de Jesus representava alegria. Então, findando o vinho, acabaria naquele casamento a alegria.
Assim, quando Maria diz a Jesus não tem vinho, ela sabia que a alegria dos noivos e convidados podiam acabar também. Ao transformar a água em vinho, Jesus garantiu a felicidade daquele casamento. A presença de Deus afasta a tristeza e nos cerca de alegria. Nos tempos bíblicos, o vinho ele era mais do que uma simples bebida servida nas celebrações. O vinho, segundo o Salmo 104 e o verso 15, ele simbolizava alegria, ele simbolizava abundância, ele simbolizava bênçãos. Olha só o que diz o verso 15 do Salmo 104. Na verdade, o Salmo 104, verso 14 e 15, para a gente compreender um pouquinho melhor. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem. Então, o vinho é tido na Bíblia como algo que traz alegria. Em um casamento, o vinho ele representava a festa, representava o contentamento, representava a honra dos noivos perante os seus convidados. Quando Maria aproxima-se de Jesus e diz não tem vinho, ela estava percebendo algo além da falta de um item do cardápio daquele casamento. Ela sabia que aquela situação poderia trazer vergonha, poderia trazer tristeza, poderia trazer frustração, especialmente para os noivos, cuja família era responsável por prover a alegria da celebração. Sua observação carregava um peso simbólico. A alegria estava prestes a acabar. Essa frase ecoa até os nossos dias. Quantos lares, casamentos, quantas vidas espirituais enfrentam essa realidade silenciosa? O vinho está acabando. O brilho inicial deu lugar ao cansaço, à crise, à perda de sentido. Mas escute uma coisa: quando Jesus é chamado para intervir, o milagre da restauração é possível. Maria não apenas percebeu a falta, mas sabia a quem recorrer. Ela não buscou soluções humanas ou desculpas, foi direto ao Filho de Deus, mesmo sem entender totalmente como ele resolveria o problema. Como ele vai resolver o problema? Não sei. Só sei que ele é poderoso para resolver. Sua fé simples e prática nos ensina que devemos levar nossas faltas a Jesus, pois ele é a fonte verdadeira de alegria. O vinho pode até ter acabado, mas quando Jesus está presente, a alegria pode ser restaurada e multiplicada. Não tenha dúvida a respeito disso. A presença de Jesus, ele transforma o fim em recomeço, a vergonha em honra. Maria, ela nos ensina a sensibilidade espiritual para perceber a necessidade do outro. E também nos ensina a fé para entregar essa necessidade a quem pode de fato resolver. Tópico 2, a pedagogia de Jesus. O Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito dos muitos aspectos da vida humana, como falar para ele as nossas reais necessidades e obedecer os seus mandamentos para testemunharmos e sermos beneficiados pelo milagre. Esses são pontos essenciais dos ensinamentos de Cristo, como vemos no Evangelho de João. Então, obedecer é fundamental. Contar as nossas necessidades para Jesus é fundamental para que nós possamos ver os seus milagres acontecendo na nossa vida ou na vida daqueles
por quem nós intercedemos. Tópico 2.1, levando as nossas necessidades a Cristo. Maria foi o vaso escolhido por Deus para gerar, criar e educar o seu filho. Entre os presentes nas bodas de Caná, ninguém conhecia Jesus mais do que Maria, por meio de quem ele veio ao mundo como homem. Quando Maria comunica a Jesus o término do vinho na festa de casamento, ela não apenas expressou uma preocupação com os noivos. Ela fez algo muito maior. Ela reconheceu que Jesus tinha poder para mudar aquela situação. Sua frase breve, não tem vinho, não foi uma queixa ou uma exigência, mas foi um ato de intercessão confiante daquela mulher. Ela apresentou a necessidade ao único que poderia verdadeiramente resolver a questão. Mesmo diante da resposta de Jesus, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, Maria não hesitou. Ela não discutiu, não insistiu. Pelo contrário, ela respondeu com uma atitude que a tornaria um marco de fé. Fazei tudo quanto ele vos disser. Com essa instrução aos serventes, Maria evidencia sua fé em Jesus como o Filho de Deus. Ela evidencia que ela cria que Jesus podia fazer alguma coisa sobrenatural naquele momento. Maria não sabia como o milagre ocorreria, mas ela estava certa de que a obediência à palavra de Cristo seria o caminho para a transformação. Sua confiança não estava em sinais visíveis, mas no caráter e na autoridade de Jesus Cristo. A fé é uma coisa muito interessante. A fé, ela é algo muito poderoso na nossa vida. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro-me de um episódio que eu li há alguns anos atrás em um livro. Um pastor americano, ele estava construindo uma igreja e aquela igreja estava prestes a ser inaugurada. Mas quando ela estava prestes a ser inaugurada, a inauguração foi embargada pela prefeitura. E foi embargada pela prefeitura porque aquele templo era muito grande e não tinha estacionamento. Então, não podia inaugurar a igreja sem estacionamento, porque senão ia prejudicar o fluxo de veículos naquelas redondezas. E aquele pastor, então, ele tinha o terreno, né? O terreno da igreja era grande, mas tinha uma montanha, tinha um monte muito grande no terreno da igreja. E era impossível fazer estacionamento ali daquele jeito. E ele então, baseado na palavra, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dirá este monte, né, muda de lugar, muda-te daqui para o mar, e ele vai fazer isso. E ele, baseado nesse texto, ele convocou a igreja para orar. E ele disse: irmãos, após o culto nós vamos iniciar uma campanha de oração para que esse monte se transporte daqui para outro lugar, para nós fazermos um estacionamento. Porque senão nós não inauguramos a igreja. Então os irmãos que quiserem nessa campanha comigo para Deus mudar esse monte daqui, permaneçam depois do culto. E diz ele que o culto termina e a igreja praticamente toda foi embora, não ficou. Ou seja, não criam que Deus poderia fazer alguma coisa. E aquele pastor começa a orar, e de repente ele olha para trás, tinha uma meia dúzia de irmãos orando com ele. E ele ora, e diz ele que teve um momento que ele levantou, foi lá olhar para o monte não tinha saído. E ele ora, e terminou a oração de madrugada e foi para casa. Mas o monte permanecia lá. No outro dia pela manhã, aparece alguém na igreja, procura ele
e fala para ele a respeito de uma construção. Uma construtora estava construindo um shopping e precisava de terra para aterrar, se ele não vendia aquele monte, para que eles pudessem, então, aleluia, tirar aquele monte para fazer o aterro que eles precisavam. E aí, então, o pastor acerta com aquele moço e vem o maquinário e remove todo aquele monte daquele terreno, deixando o terreno plano, pronto para o estacionamento. Essa história me faz lembrar o que Paulo fala a respeito de Deus sobre aquilo que nós pedimos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Além de um monte ter sido removido, o pastor, a igreja ainda recebeu por isso. A fé verdadeira, a fé que confia, a fé que obedece, ela vale a pena. Aquela instrução dada por Maria aos serventes fez toda a diferença. Os serventes então obedeceram o que ela disse, fizeram tudo o que ele mandou e quando fizeram, o milagre aconteceu. Precisamos entender que quando nós entregamos o problema a Jesus e seguimos a sua direção, ele age de maneira surpreendente e abundante em nossa vida e na vida daqueles que estamos a interceder. Creiamos, convidemos Jesus para dentro da nossa vida, de modo que ele possa estar presente nesses momentos de alegrias e de dificuldade, porque ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Tópico 2.2, obediência e milagre. Jesus ordenou, enchei de água essas talhas. João 2:7. Havia ali 6 talhas de pedra cheias de água para a purificação dos judeus, conforme a tradição mencionada em Mateus 15:2 e em Marcos 7:3 e 4. Os empregados obedeceram a Jesus e encheram as talhas, e o milagre da transformação da água em vinho se realizou naquele momento. Sem sombra de dúvidas, a obediência precede o milagre. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas maneiras de agir. Muitas vezes o que ele pede pode parecer incomum ou até ilógico aos nossos olhos, mas nosso papel não é questionar, é crer e obedecer. Esse milagre de Caná é um exemplo disso. Nós vemos ordens sendo dadas e ordens sendo obedecidas, instruções sendo proferidas e instruções sendo obedecidas. Quando Jesus responde Maria, ela olha para os serventes e diz, fazei tudo quanto ele vos disser. Ele olha para os serventes e diz, enchei as talhas de água. Ele olha para os serventes depois das talhas cheias e diz, leve agora aos mestres sala. Os serventes, eles não argumentaram, mesmo diante daquelas instruções meio estranhas. Encher talhas de água no meio de uma festa. Mas a obediência imediata e completa daqueles homens foi o canal por onde o milagre aconteceu. O milagre não começou no momento em que o vinho apareceu, mas no momento que eles começaram a obedecer o que Jesus havia instruído, o que Jesus havia mandado. E esse padrão, ele se repete em todas as escrituras. Lembram de Naamã, aquele general sírio? Ele achava aquela ordem do profeta Eliseu absurda para mergulhar 7 vezes no Jordão. Mas quando finalmente se submeteu, mesmo contrariando o seu orgulho, ele foi curado da lepra. Isso está lá em 2 Reis 5. Cego de nascença, recebeu a instrução aparentemente estranho, ir até o tanque de Siloé se lavar, o episódio que nós vimos na lição passada. Mas ele foi, se lavou e voltou vendo. Está lá em João 9. A cura veio depois da obediência dele. Pedro.
Mesmo um experiente pescador obedeceu ao comando de Jesus para lançar a rede durante o dia contra toda a lógica profissional e colheu uma pesca milagrosa. Vemos isso lá em Lucas 5. Moisés diante do mar. Deus manda que ele estenda o seu cajado sobre o mar. Quando ele obedeceu, o mar se abriu. Vimos isso lá em Gênesis 14. Na ressurreição de Lázaro, João 11, ele diz, tirai a pedra. Quando obedeceram, Lázaro saiu andando. Mesmo estando morto há 4 dias. Aleluia. Deus honra aqueles que, mesmo sem ver ou entender, escolhem crer e obedecer. A fé que acredita é o primeiro passo. A fé que obedece é a que experimenta o sobrenatural de Deus. A ordem de Deus pode parecer incomum, mas a sua obediência nunca será em vão. Aqueles que creem, aqueles que obedecem, conseguem provar o extraordinário de Deus. Tópico 2.3. A pedagogia do Filho de Deus. O primeiro milagre realizado por Jesus despertou a fé dos discípulos, que passaram a crer em Jesus como o Filho de Deus. Neste primeiro milagre, que foi realizado por Jesus ali em Caná, transformando água em vinho, não foi apenas um ato de compaixão, mas também uma lição espiritual ministrada aos seus discípulos. João, no capítulo 2 e o verso 11, ele afirma que com aquele milagre, Jesus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Ou seja, o milagre teve um propósito pedagógico. O milagre teve uma finalidade além do benefício que trouxe para aquele casal, para aquela família. Qual o propósito? Revelar que Jesus é o Filho de Deus. Conduzir os discípulos a uma fé mais profunda e verdadeira. Jesus, como mestre por excelência, ele não ensinava apenas com palavras, mas ele também ensinava com situações. Ele usava o cotidiano das pessoas, usava as crises, as faltas, os dilemas da vida como oportunidade para despertar a fé, para moldar o caráter, para revelar a glória de Deus. A escassez de vinho no casamento representa bem os momentos de adversidades, os momentos de situações que fogem do nosso controle, mas que estão sempre sob o olhar atento do nosso Deus. É nesses momentos que a pedagogia divina entra em ação, mostrando que os desafios podem ser o cenário ideal para o crescimento da fé. O salmista já havia reconhecido essa verdade. No Salmo 94 ele escreve: Bem-aventurado o homem a quem tu, Senhor, repreende e ensinas a tua lei. Assim como o mestre ensinou seus discípulos por meio do milagre em Caná, ele também nos ensina por meio das crises. Quando falta algo em nossas vidas, como alegria, direção, recursos, força, ânimo, Jesus deseja que aprendamos a confiar nele, obedecer a sua voz e esperar pela sua ação transformadora. O milagre de Caná, ele trouxe algumas lições para nós. Como, por exemplo, Deus usa o ordinário para ensinar o extraordinário. Deus usa a escassez como início de uma grande lição de fé, que a obediência abre caminhos para o ensino divino. É importante nós entendermos que na vida daquele que crê, que confia, que anda com Deus, nada é por acaso. Tudo tem um propósito e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tópico 3.
Este primeiro milagre revelou a sua glória, despertando e fortalecendo a fé dos discípulos. Depois disso, Jesus, Maria e os discípulos seguiram para Cafarnaum. Tópico 3.1. Jesus revela sua divindade. Nas bodas em Caná, Jesus principiou seus sinais como Filho de Deus para os seus discípulos. Outra passagem que mostra a divindade de Jesus está em João 10,30, quando diz que ele e o Pai são um. O milagre nas bodas de Caná, registrado por João no capítulo 2, não foi apenas um ato bondoso para evitar a vergonha dos noivos, mas o primeiro sinal público da divindade de Jesus. João, ao relatar esse evento, ele afirma que Jesus ele principiou os seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Essa manifestação da glória de Cristo é a primeira revelação da sua identidade divina diante dos discípulos. Ao transformar a água em vinho, Jesus demonstrou domínio sobre os elementos da criação, algo que só Deus pode fazer. João usa a palavra sinal. Ele não usa a palavra milagre como os demais evangelistas, pois o seu foco está no que o milagre aponta. Jesus é o Filho de Deus. Mais adiante, em João 10,30, Jesus mesmo declara sua natureza divina. Eu e o Pai somos um. Essa afirmação causou escândalo entre os líderes religiosos, pois ele estava com clareza reivindicando a igualdade com Deus. Isso era um absurdo. E, de fato, essa é a mensagem central do Evangelho de João. Jesus é Deus encarnado. Os milagres revelam quem Jesus é, não apenas o que ele pode fazer. Eles apontam para a sua glória, para o seu poder, para a sua natureza divina. Jesus, ele deseja ser reconhecido não como um mestre, como um profeta, como alguém enviado de Deus, mas como o próprio Deus. A fé dos discípulos foi fortalecida quando viram o Sinai em Caná e creram nele como o Filho de Deus. Antes, eles tinham uma fé em Jesus, mas quem sabe como um profeta, como um rei enviado de Deus, mas agora eles creem em Cristo como Filho de Deus. Crer na divindade de Jesus é o fundamento da fé cristã. Se eu crer em Jesus como qualquer outra coisa que não seja como o Filho de Deus, o unigênito do Pai, enviado para me salvar, como o Deus encarnado, eu não estou alicerçado na verdadeira base do Evangelho. Crer na divindade de Cristo é o fundamento da fé cristã. A verdadeira transformação começa quando nós reconhecemos que ele é mais que um profeta, mais que um exemplo moral. Ele é o Deus vivo que habita entre nós. É o Deus vivo que habita em nós pelo seu Espírito Santo. Tópico 3.2, a família de Jesus. A princípio, os outros filhos de Maria, ou seja, os irmãos de Jesus, não criam nele. Todavia, depois da ressurreição, eles passaram a crer em Jesus como, de fato, o Filho de Deus. Nos evangelhos, nós vemos que nem todos os que estavam próximos de Jesus creram nele. Ou, pelo menos, não creram de imediato. Um exemplo claro disso são os próprios irmãos de Jesus, filhos de Maria e José. João registra no capítulo 7, o verso 5, que nem os irmãos de Jesus criam nele. Apesar de crescerem ao lado de Jesus, eles não compreenderam a sua identidade divina enquanto ele estava entre eles. Isso nos mostra que a familiaridade com o ambiente espiritual não substitui a fé pessoal revelada pelo Espírito. Isso reforça uma
um ditado, né, que há muito tempo se ouve dentro da igreja sobre a necessidade de receber a Cristo como Salvador. Ser filho de crente não me dá as credenciais necessárias para necessariamente ser filho de Deus. Porque para ser filho de Deus, não basta nascer num lar crente, não basta nascer num lar evangélico, não basta nascer, como costumamos dizer, num berço evangélico. É preciso receber a Cristo como Salvador. Não importa qual seja a vida que nós levamos, se não passarmos por Jesus, ele diz em João 14 que não chegaremos ao Pai. João, no capítulo 1 e o verso 12, ele diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, para chegarmos a esse patamar de filho de Deus, é preciso nós, de fato, crermos em Jesus como o nosso sacrifício, que nos resgatou, que nos comprou e nos reconciliou com Deus, sendo Ele o Deus encarnado no meio de nós. Os irmãos de Jesus só conseguiram crer de fato, só conseguiram entender de fato quem era Jesus após a sua ressurreição. Depois da ressurreição, eles passaram então a crer plenamente que ele era o Messias. Vemos isso em Atos 1. Em Atos, no capítulo 1, nós vemos que todos eles estavam, depois da ascensão de Cristo, orando, suplicando, unanimemente no templo. E lá estava Maria, a mãe de Jesus, com os seus irmãos. Todos estavam lá agora crendo que ele de fato era o Filho de Deus. Isso demonstra que a ressurreição de Jesus confirmou sua divindade de maneira incontestável, a ponto de transformar incrédulos em discípulos fiéis. Tiago, por exemplo, um dos irmãos de Jesus, se tornou um grande líder na igreja de Jerusalém e deixou uma carta importantíssima, a carta que leva o seu nome, Epístola de Tiago. Os próprios discípulos de Jesus o seguiram sem compreender quem ele era, ou o alcance do seu plano, do plano da redenção, do seu propósito na terra. Somente com o tempo convivendo com Jesus é que eles foram vendo os sinais, ouvindo seus ensinos e finalmente testemunhando a sua morte e ressurreição, é que a fé deles foi sendo solidificada. João registra no capítulo 16, Jesus falando com seus discípulos e dizendo que ele tinha ainda muito para falar para eles, mas eles não podiam suportar agora o que ele tinha para falar para eles. Jesus sabia que o entendimento dos discípulos viria aos poucos, que conforme eles fossem amadurecendo espiritualmente, esse conhecimento, esse entendimento viria até os discípulos. A fé, ela é progressiva. Nem todos compreendem tudo no início da caminhada. Deus vai se revelando gradualmente a quem o busca com sinceridade. A convivência com o sagrado não garante fé verdadeira. Os irmãos de Jesus cresceram com ele, mas só creram após a revelação da sua ressurreição. O discipulado verdadeiro requer perseverança, mesmo quando não se entende tudo. Às vezes, Deus não revela tudo, todo o seu plano na nossa vida, onde Ele nos envia, onde Ele nos coloca. Mas nós precisamos continuar, precisamos insistir, precisamos perseverar. E com o tempo, esses planos vão sendo revelados e nós vamos compreendendo a vontade de Deus. Os discípulos continuaram com Jesus, mesmo sem compreender plenamente o plano de Deus para as suas vidas. Mesmo sem compreender plenamente quem era Jesus de fato. E por isso eles viram a sua glória, a perseverança em continuar, mesmo sem entender. Top
Tópico 3.3, os discípulos e a igreja. Jesus convidou pessoas comuns para fazer parte do seu plano de salvação. Aparentemente, tal convite não dava nenhuma garantia de que valeria a pena abandonar trabalho, família e amigos para seguir um desconhecido. Pedro, André, Tiago e João nem questionaram o convite. Eles apenas creram no Mestre que lhes propôs uma nova vida. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, nós vemos o relato de que Jesus caminhava junto ao mar da Galileia e viu os irmãos Pedro e André pescando. E ele, então, lançou-lhe um convite. Dizendo a eles para irem após ele os faria pescadores de homens. Quando Jesus iniciou o seu ministério aqui na terra, ele não escolheu líderes religiosos, políticos influentes ou mestres da lei para ser seus primeiros discípulos, para ser seus primeiros seguidores. Pelo contrário, ele chamou pessoas comuns com ocupações simples, como pescadores, zelotes, até mesmo cobradores de impostos. Isso revela a essência do reino de Deus. Não é o currículo, não é a posição social, não é a condição financeira que qualifica o indivíduo para o ministério, mas é um coração aberto e disposto a seguir. O convite de Jesus, vinde após mim, não veio acompanhado de explicações, contratos ou promessas materiais. Para os discípulos, seguir a Jesus significava deixar tudo, deixar o trabalho, deixar a família, deixar a segurança que a estabilidade oferece, deixar a rotina, deixar as expectativas pessoais, deixar tudo para trás. Era um chamado radical e sem garantias humanas de que valeria a pena. E de fato muitos enfrentaram oposição, perdas e até mesmo a morte. Ainda assim aceitaram o convite pela fé e por isso foram transformados em instrumentos para edificar a igreja. A igreja nasceu a partir desses homens comuns. Eles ouviram, creram, obedeceram, foram cheios do Espírito e se transformaram em colunas do corpo de Cristo na terra. O mesmo Jesus que os chamou continua chamando ainda hoje homens e mulheres para se colocarem à disposição, para serem colunas da igreja de Cristo aqui na terra. Ele ainda procura corações dispostos a segui-lo, para fazer parte de sua missão de redenção do mundo, mesmo que sem todas as respostas. Jesus chama pessoas comuns para propósitos eternos. Não importa a profissão, o passado ou a posição que a pessoa ocupa. O que importa é a disposição em obedecer. O chamado de Cristo exige fé, exige renúncia, exige obediência. Seguir a Jesus implica em abandonar o controle da própria vida. A igreja é formada por pessoas imperfeitas, mas disponíveis. Deus não chama só aqueles que têm capacidades aparentes, mas também chama os improváveis e a todos capacita para o seu trabalho. Deus é aquele que chamou o apóstolo Paulo, um homem bilíngue, um homem com um estudo, com um conhecimento extremo da lei, da filosofia, mas ele também chamou a Pedro, que aparentemente era um homem não letrado. Mas aos dois, ele capacitou de maneira extraordinária. E hoje nós estamos falando dos feitos desses homens. Porque Deus assim chama, ou assim como ele chama,
ele também capacita. E ninguém ele chama sem que haja um propósito para a sua vida. Durante muito tempo, nós vivemos na Assembleia de Deus com o entendimento de que fomos chamados para estar sentado em um banco num dia de culto para adorarmos a Deus. E que a nossa vida cristã se resumia nisso. Ir à igreja, adorar a Deus, dizimar, ofertar e uma vez por semana sair distribuindo folheto. Mas na verdade Deus tem muito mais para nós. Nós fomos chamados por Deus com um propósito glorioso, de dar continuidade à missão que Ele iniciou, buscar e salvar o que está perdido. Mateus e Marcos têm um paralelo muito lindo entre Marcos 16 e Mateus 28. E é importante que nós, como igreja, compreendamos esse paralelo e a importância desses textos para a vida da igreja. Marcos 16, o Senhor Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus capítulo 28 ele diz: e tragam essas pessoas e ensinem-as a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Nós temos aí dois paralelos importantes, ou nós temos aí um paralelo importante entre esses dois textos, um complementando o outro. Marcos diz que eu devo ir e pregar o evangelho. Mateus diz que eu devo trazer essas pessoas e ensinar a vontade de Deus para elas. Então, o nosso papel é muito maior do que ir ao culto, dar glória a Deus e aleluia. Deus tem um propósito de redenção para realizar através das nossas vidas. Assim como, através de Maria, através da observação de Maria, através da preocupação de Maria com o bem-estar daquele casamento, daquela festa, assim também Deus conta conosco, para que nós possamos manifestar ao mundo o poder do Filho de Deus, o poder transformador, o poder de salvação, o poder de cura, através das nossas vidas, através do ministério que Ele tem entregue a nós, entregue a cada crente, que é o ministério da proclamação do Evangelho de Cristo. Que Deus possa abrir o nosso entendimento através desta lição, possa abrir o entendimento do seu aluno, possa abrir o seu entendimento, você que está vendo, ouvindo, acompanhando esta aula. Deus tem algo muito maior para realizar através da sua vida do que isso que você tem feito. Deus tem coisas grandiosas a revelar através da sua vida. Conclusão: o estudo do milagre operado por Jesus no início de seu ministério terreno deve nos conduzir a uma sincera reflexão, com a indispensável ajuda do Espírito Santo, sobre a necessidade de continuarmos sendo fortalecidos na fé em Cristo, prosseguirmos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e no anúncio a toda criatura sobre o poder de Jesus Cristo para transformar vidas e situações de acordo com o plano divino de salvação. Que Deus possa de maneira poderosa abençoar a sua vida, a sua aula, e que no domingo, dia 27, sejas uma ferramenta usada na mão de Deus, na mão poderosa do Altíssimo, para a edificação de todos quantos te ouvirem. Até a próxima aula, até a lição de número 5, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.